É porque a democracia, ela tem um crivo e uma observação muito específica. No molde que ela foi sendo desenvolvida e no molde como ela foi se desenvolvendo. Então a democracia, por exemplo, ela tem uma compreensão sobre cada agente, de que cada agente tem uma compreensão é como se todos nós fôssemos parte de fato de como se fosse uma colmeia, sem a rainha. A rainha seria a razão nesse sentido. A rainha seria a composição, não. A razão seria não a lógica, mas a capacidade que supostamente nós teríamos de conseguir observar as coisas tais quais como as coisas apresentam e conseguir não somente fazer isso, mas a gente conseguir passar na nossa cabeça isso e conseguir transmutar para outra pessoa isso, como se a outra pessoa fosse encaixar uma parte da realidade dela com a tua, formando um grande quebra-cabeça chamado sociedade. Só através da sua palavra. Através da comunicação, através de apresentação, argumentação. Se eu fosse capaz de fazer um upload do que tá aqui dentro na outra pessoa através do que eu tô falando apenas. Como se eu tivesse a capacidade de observar a realidade. Tu tá observando a realidade é muito ampla, cada agente está presente em um determinado campo da realidade, cada um observa ela, administra ela e passa coesamente de uma forma que o outro que vai receber, que tem uma outra parte da realidade observando, vai conseguir fazer a conexão do que tu falou com o que ela sabe e vai passando isso sistematicamente até você formar o todo que seria a compreensão. O telefone sem fio que nunca dá certo. Exatamente. Essa é a questão. Um grande exemplo disso é o telefone sem fio. Às vezes tem um cara ali que quer zoar. Às vezes tem um cara ali que tem uma audição muito ruim. Tem um outro cara que não sabe falar muito bem. Tem um cara que não entendeu muito bem. Tem um cara que ele tem problema de audição. Tem diversas pessoas. Um cara sacana mesmo. E ela vai passar a informação da forma que ele quer. Portanto, a crença do que você fala vai ser interpretada da forma com que você quis é ingênua. E lembra anteriormente, como eu te falei, que quando a gente recebe uma informação, a gente está limitado ao campo que a gente tem de construção de informações que vai ser relato, vai corresponder àquilo ou não. É um quebra-cabeça. Encaixa ou não encaixa no mundo que eu construí na minha mente. E aí, quando a gente vai... Tem um autor de novo, Bertrand Juvenel, que ele tem um argumento muito bom em relação a isso. A questão é que se você enfileira todo mundo da democracia e o primeiro dá o seu ponto, o segundo dá o seu ponto, e aí você pode mudar a ideia do primeiro. E aí depois passa pro terceiro. E o terceiro ouviu o segundo e o primeiro. E o terceiro pode ter entendido de uma forma diferente o segundo, diferente do primeiro, entendido da forma dele, passado da forma dele. Essa é a beleza da democracia, é isso, exatamente mas é que isso. É porque depois desse plano... É uma construção. Então, mas depois desse primeiro plano, depois que tá construído, aquela parte do quebra-cabeça que não encaixa, ela é descartada. Isso se chama cadeia. Isso se chama ser subversivo. Quando você vai contra aquele status quo que foi configurado, você é uma peça fora do xadrez, fora do tabuleiro. E é por isso que acaba se limitando a liberdade de expressão. Porque se aquele dali tá levantando um ponto... Não a liberdade de expressão, a liberdade de existir em sociedade. Porque um cara preso pode falar, né? Mas o cara preso, ele pode falar pra quem tá preso. Pode escrever cartas. Ele pode escrever cartas. Isso acontece várias vezes. Só que você vê que tu... É como se tu pudesse acreditar que todo agente, quando sai do plano da sociedade geral, da comunidade dele, quando ele fosse jogado na cadeia, ele não fosse mudar completamente a ideia dele. Tem que lembrar que na cadeia é um ambiente hostil. Claro, e eles estão tentando obrigar a pessoa... Que não obrigaram o Telegram a falar a verdade. Sim. Eles estão obrigando você a se conformar. Exatamente. Mas tem um certo nível de conformação que é necessário. Por exemplo, se o cara começa a estuprar um monte de gente, meu irmão, cadeia pra você e eu acho que pra sempre. Entendeu? É uma parada assim, mano. Tem certas coisas que na nossa sociedade a gente não vai permitir. Mas e acabou, essas verdades são mesmo. eternas. Essas verdades que a gente consegue acessar e a gente consegue dizer se alguém deve ser preso por elas ou não, são verdades eternas, são verdades éticas. Elas operam no sentido que é certo ou errado. Mas aí que entra a democracia. Esse é o meu ponto, entendeu? Então, porque é um entendimento que nem o Miorim, nem o Marlboro, nem eu, a gente não sabe de toda a realidade e nem sabemos de tudo que deveria ser e como deveria ser. Mas eu não preciso conversar contigo. Não, mas... É chato. O Zizek, por exemplo, é um autor de esquerda. Ele é um autor renomado da esquerda. Por mais que hoje nos Estados Unidos estejam odiando ele é um autor renomado. E ele chega a uma conclusão numa palestra dele que é muito interessante. Ele fala, vocês estão falando dessa parada aí de conversar e tal, de chegar a conclusões, mas eu olho pra isso e eu penso, isso é muito chato. Isso demanda muito tempo. Mas isso é o bom. O bom é chato e demanda muito tempo. Mas o que é bom Essa é a merda. Mas o bom do Monark... Que o mal é fácil e rápido. Mas é que tá, eu não tô falando que não seja dessa forma. Eu tô usando chato no sentido mais específico possível. E talvez seja esse o meu erro. É chato no sentido de que é como se todos nós estivéssemos tentando dizer qual vai ser o final do One Piece. Cada um gosta de um personagem diferente, de uma estrutura diferente,
Imagina se o autor de One Piece fosse consultar cada uma das pessoas... O Oda fosse consultar cada uma das pessoas pra ele fazer o final... Ele ia fazer um filme de merda, um desenho de merda. Seria horrível. Então, mas vê quando a gente toca numa coisa que tu conhece e que tu sabe... Tu conhece One Piece e muitas vezes tu vai ter uma opinião completamente diferente de um outro cara falando, por exemplo, do Zoro. Com tem certeza. gente que gosta do Sanji, acha que ele é foda e tem forte. gente que pode ser que tem gente que ganharia do Zoro, nunca que ele ganharia do Zoro. E pode ter gente que acredita que o Zoro não é um bom personagem. E essas pessoas têm que ir pra prisão. Então, agora a gente chegou à democracia. Agora estamos na democracia.